Continuando o terceiro capítulo, né? Nós vimos uma das personalidades, né? Que foi incorporada naquele templo, né? E deu a sua mensagem às duas filhas. Agora ele estava dizendo que uma nova visão, né? Apareceu uma nova, um outro ele chamou de lençol de alva substância, coroada de tons dourados. Dos olhos irradiava doce magnetismo santificante. Trajava um péplo. Péplo é uma túnica feminina de tecido fino, sem mangas e presa ao ombro, usada na antiga Grécia. Lembra assim, ela, né? É um ombro só. Então ele diz, né? Trajava um péplo estruturado em fina gaze azul radiosa e desceu ereta e digna, nos fitando suavemente à procura de alguém com interesse particular. O instrutor ergueu-se reverente e caminhou na direção dela, como discípulo submisso. A recém-chegada pronunciou frases de paz, sem afetação, e endereçou a ele a palavra em tom de infinita ternura. Irmão Gúbio, te agradeço a dadivosa ajuda. Creio haver chegado efetivamente o instante de aceitar sua ajuda fraterna em favor da libertação do meu infortunado Gregório. Espero há séculos pela renovação e penitência dele, impressionado pelos imensos recursos do poder no passado distante, cometeu hediondos crimes da inteligência. Internado em perigosa organização de transviados morais, se especializou depois da morte em oprimir ignorantes e infelizes. Pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis, desempenhando agora a detestável função de grande sacerdote em mistérios escuros. Chefia condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos, cristalizados no mal, e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Agravou o passivo de suas dívidas clamorosas, trazidas da insânia terrestre, e vem sendo instrumento infeliz nas mãos dos inimigos do bem, poderosos e ingratos. Porém, há 50 anos já consigo me aproximar dele mentalmente. Recalcitrante e duro, a princípio, Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já lhe surpreendo no espírito rudimentos de necessária transformação. Ainda não chora sob a autoridade implacável do arrependimento benéfico e me parece longe do remorso salvador. Entretanto, já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envilecida, mente baixa, desonrada, né? Não é tão severo no comando dos espíritos desventurados que lhe seguem as determinações, e o colapso de sua resistência não me parece distante. Nesse instante, notei que a venerável mãe derramava lágrimas discretas que deslizavam na sua face como sementes de luz. Parou por alguns momentos, controlada pelas reminiscências dolorosas, e continuou. Irmão Gúbio, me perdoa o pranto, que não significa mágoa ou esmorecimento. Na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual
talvez seja um monstro, mas, para mim, é a joia primorosa do coração ansioso e enternecido. Penso nele como se tivesse perdido a pérola mais linda num mar de lama e tremo de alegria ao considerar que vou reencontrá-lo. Não é paixão doentia que vibra em minhas palavras, é o amor que o Senhor acendeu em nós desde o princípio. Estamos presos diante de Deus pelo magnetismo divino, tanto quanto as estrelas que se imantam umas às outras no Império Universal. Não encontrarei o céu sem que os sentimentos de Gregório se voltem igualmente para a eterna sabedoria. Alimentamo-nos na criação com os raios da vida imperecível que emitimos uns para os outros. Como surpreender a perfeita aventura se recebo do Filho amado tão somente raios de força e desequilíbrio? O nosso orientador contemplou-a de olhos úmidos e rogou: Nobre Matilde, estamos prontos. Dita ordens. Por mais que fizéssemos por tua alegria, nosso esforço seria pobre e pequenino diante dos sacrifícios em que te empenhas por todos nós. Num sorriso triste, prosseguiu a respeitável senhora. Descerei, dentro em breves anos, para o torvelinho das lutas carnais, a fim de esperar Gregório em existência de resgate difícil e doloroso. Eu o educarei sob os princípios superiores que regem a vida. Crescerá sob minha inspiração imediata e receberá a prova perigosa e aflitiva da riqueza material. É de nosso plano que ele acolha, no curso do tempo, em trabalho gradativo, a extensa legião de servidores viciados que hoje o seguem e a ele obedecem, a fim de encaminhá-los, tanto os possivelmente encarnados quanto os desencarnados, através do caminho de santificação pela disciplina benéfica em construtivo suor. Padecerá calúnias e vilipêndios, quer dizer, desprezos. Será muita vez humilhado à face dos homens. Triunfará nos bens efêmeros, nos bens transitórios e nas honrarias mentirosas. Receberá no desdobramento da tarefa salvadora tentações de toda espécie, que serão desfechadas nele pela colônia de ignorância, perversidade e delinquência a que atualmente se filia, e conhecerá, depois de experiências inquietantes, a deserção de falsos amigos, o abandono, a miséria, a enfermidade, a velhice e a solidão. Se apegará profundamente ao meu carinho na infância, na mocidade e na madureza. Entretanto, na colheita de provações mais duras, eu o terei precedido na viagem do túmulo. Nessa época, porém, que presinto tão longe, meu coração materno, embora na esfera espiritual, irá encorajá-lo, passo a passo, na direção do esperado triunfo, nas amarguras e desilusões que o ajudarão a reestruturar e aperfeiçoar os poderes da mente. Minha voz de amor eterno será por ele registrada com mais precisão. Até lá, porém, Gúbio, me compete trabalhar muito e sem desânimo, com o interessante aproveitamento das horas. Moverei as cordas da intercessão sublime, moverei meus amigos, rogarei a Jesus fortaleza e serenidade. Iniciaremos a liberação com a sua abnegada ajuda na zona abismal.
A veneranda mensageira fez ligeiro intervalo e, concentrando o olhar sobre nosso instrutor, acrescentou com nova inflexão de voz: Você atenderá Margarida, que foi sua filha amantíssima e que ainda se encontra imantada a Gregório por teias escuras do passado, e colaborará com o meu devotamento materno para que na alma dele se converta a revolta em humildade, a frieza em calor. Encontrando-o, vista a capa do servo prestimoso e fala com ele em meu nome. Sob o gelo que cristaliza os seus sentimentos, descansa inapagada a chama do amor que nos une para sempre. Disponho agora da permissão de me fazer sentir e acredito que, à face de sua amorosa tarefa, o espírito endurecido se moverá. Sei quanto custa a você a viagem nos domínios da dor, porque só aquele que sabe amar e suportar consegue triunfo nas consciências que se degradam no mal. Entretanto, meu amigo, os dons divinos descem sobre nós, dentro de justas condicionais. O Senhor nos enriquece para que enriqueçamos a outros. Nos dá alguma coisa para ensaiarmos a distribuição de benefícios que pertencem a Deus. Nos ajuda a fim de que auxiliemos, por nossa vez, os mais necessitados. Mais recolhe quem mais semeia. Diante daqueles olhos divinos, agora velados de lágrimas que não chegaram a cair, Gúbio valeu-se do intervalo e considerou reverencioso: Abnegada Matilde, sou extremamente pequenino para merecer suas palavras. Onde existe alegria, o sofrimento não se detém. Você me socorreu com a tua intercessão, amparando o meu zelo afetivo diante das necessidades de Margarida. Um coração paternal é sempre venturoso, em se humilhando pelos filhos que ama. Sou simplesmente seu devedor, e se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina, semelhante aflição se converteria em alegria dentro de mim. De qualquer modo, ele me recordará sua bondade e seu devotamento, apoiando meus propósitos de descer para servir. As dores que me acarretassem seriam abençoados espinhos nas rosas que você me ofereceu. Em seu nome, salvarei minha filha, cuja experiência atual no corpo denso é sumamente importante para nós, às reencarnações futuras. Trabalharei, reconhecido, a oportunidade que você me deu. Lutarei encorajado e feliz. Mostrando intensa alegria e grande esperança na face, a senhora agradeceu com palavras generosas e concluiu: Ao terminar a fase essencial da sua missão, nos próximos dias, sobre o que serei notificada pelos nossos mensageiros, irei ao seu encontro nos campos de saída. Os campos de saída é o que eles chamam de limite da esfera inferior com a esfera superior. Então, quem sabe, é provável se verifique um encontro pessoal que desejo há tanto tempo. Por enquanto, Gregório virá possivelmente em sua companhia, até a um ponto onde, de alguma sorte, a manifestação da luz será possibilitada diante das trevas. A emissária acentuou a expressão brilhante do rosto, exteriorizando a doce expectativa que lhe povoava a alma, e considerou: a hora é chegada. O Senhor
estará conosco. Há tempo de plantar e tempo de colher. Gregório e eu semearemos de novo. Seremos mãe e filho outra vez. Detendo-se particularmente sobre nosso instrutor, falou Estática. Possam minhas lágrimas de alegria orvalhar o seu espírito laborioso. Eu seguirei sua ação e me aproximarei no instante oportuno. Creio na vitória do amor, logo resplandeça o minuto do reencontro. Nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinizam com ele serão trazidos por nós a círculos regeneradores e dessas esferas de reajustamento, conto reorganizar elementos diante do futuro promissor, sonhando em companhia dele as realizações que nos competem alcançar. Gúbio pronunciou algumas frases de compromisso fraterno. Trabalharíamos sem descanso. Nos desvelaríamos pela execução das ordens afetuosas. A singular entrevista terminou entre preces de gratidão ao Eterno Pai. Terminado aquele culto vivo de amor imortal, nos despedimos da família cristã que ali se congregava. Cá fora, a noite era ainda mais bela. A lua reinava num trono de azul macio, constelado de estrelas luzentes. Inúmeras flores nos saudavam com perfume inebriante. Ergui para o instrutor olhos repletos de perguntas. Mas Gúbio, afagando meus ombros, delicadamente murmurou: repousa tua mente e não pergunte por agora. Amanhã seguiremos na direção de nova tarefa, que nos exigirá muita prudência e compreensão fraternal. E se convença de que o serviço nos esclarecerá com a sua linguagem viva. André Luiz. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.